Olá, estou chegando aqui mais uma segunda-feira, mais um momento de live. Hoje nós vamos ter aqui conosco a Virgínia Buvana. Vamos estar falando sobre a autoestima, dos arquétipos das deusas gregas. Olha que maravilhoso isso, né? Que coisa legal a gente vai estar aqui falando hoje com a Virgínia, que é uma pessoa que trabalha muito essa questão do feminino, muito com esses arquétipos das deusas gregas, e ela vai estar chegando por aqui a pouquinho, para estar junto com a gente. Então, desde já, vocês ficam super convidados para pegar esse aviãozinho e fazer andar. Convide seus amigos, suas amigas, para nós conhecermos mais sobre isso. O que são arquétipos? Por que as deusas gregas? Por que a gente fala sobre isso? Por que é tão importante nós entendermos em que fase nós estamos da vida e como e qual das deusas está ali dentro de nós? Então, assim, vão dando ali seu boa noite, podem deixar sua pergunta, fazer a sua solicitação, né? Pode ir conversando, falando com a gente. Já temos aqui o Ivomir chegando aí, lá de Itapejara, a Miriam, a Camila Matiasso, a Salete, né, Sumavila, e o pessoal que está chegando aí, alguns que já passaram aqui despercebido, que eu não pude ver, né? Então vão dando ali seu oi, vão dizendo para mim como é que foi a sua semana, como é que você passou todos esses dias, né, que a gente ficou aqui sem lives. E diga ali pra gente, vocês estão gostando dos temas das lives? Se vocês estão gostando, gente, pega esse avião que está ali no lado e mande para as pessoas, para que mais pessoas estejam aqui junto com a gente. Olá, Silvia, minhas alunas queridas, a Marilda, a Felipe também por aí. Minhas alunas estão sempre presentes e é muito gostoso. Vamos ver se a nossa convidada está chegando aí, ainda não tem pedidos, né, para participar. Vamos ver. Vamos ver aqui se ela está chegando. Acredito que já já ela está chegando aqui pedindo para a gente para participar. É, Miriam, olá, né? Agora vamos nos encontrar quarta-feira, gente. Vou ter um curso maravilhoso. É um método TPR, é um método de tantas coisas boas que nós vamos estar falando. Por quê? A Miriam, boa noite, gente linda, chegando ali. A Silvia, oi, sua linda. O pessoal tá chegando ali. A Nádia também chegando por aí, né? Minhas alunas queridas, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Cadê a minha convidada? Virgínia, eu vejo tu me dando oi, cadê você? Vamos sentar aqui, vamos ver se eu consigo te convidar. Tá bom, te convidei, então agora você que tem que entrar. Tudo bem? Chegou aí a Virgínia. Tudo bom, Virgínia? Olá, olá, boa noite, boa noite. Conseguimos, vamos lá. Que Namastê, coisa boa, né? A gente sempre bem-vindo. consegue. A gente pode ficar um pouquinho assim atrapalhado, mas a gente sempre consegue chegar lá, não tem problema não. O Sim, pessoal tá todo mundo aí chegando, Virgínia, muito assim, ai, que bom, gente, vai com a ser expectativa lindo. muito grande de saber o que são essas deusas que habitam na gente, o que elas dizem pra gente, por que elas têm esses arquétipos e tem a ver com a nossa autoestima. Então vamos lá, hoje à noite, boa noite para ti, seja bem-vinda. E Gratidão pelo convite mais uma vez, Sil, a gente de novo aqui compartilhando um pouquinho sobre esse universo do autoconhecimento, né? Tão maravilhoso, que faz toda a diferença na nossa vida. Então, bem-vindas todas. Eu sou Buvana, eu trabalho com empoderamento de mulheres, autoestima, tantra, cura quântica faz um bom tempo, assim, mas bastante tempo. Eu tenho 51, então faz uns 30 anos. E eu venho hoje falar um pouquinho, que a Sil me convidou, sobre a importância dos arquétipos, né? Como a gente pode usar os arquétipos das deusas gregas e vários arquétipos que a gente transita para o autoconhecimento e para a gente expandir
o nosso potencial como mulher, desse feminino, né? Como a gente integra esses vários papéis do feminino que a gente hoje tem que executar, né? A gente é mãe, a gente é esposa, a gente é mulher de negócios, empreendedoras. A gente tem tanta função hoje em dia que fica difícil, né, se sentir assim bem resolvida, vamos dizer assim, satisfeita nesses vários papéis que a gente executa, né? Então, se o que que eu fui fazer? Eu fui lá investigar, né, nos arquétipos das deusas gregas, porque Jung já falava muito da importância dos arquétipos, né, na nossa vida. Então, eu vou definir um pouquinho o que que é arquétipo, porque pode ser que as pessoas não saibam. Gente, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, vai fazendo aí que depois a gente responde, né, Sil, me ajuda. Com certeza, a gente vai estar respondendo à medida do possível. E acho que é bem interessante você colocar assim o que Jung já falava, né, sobre os arquétipos, né? E então é muito interessante até para as pessoas entenderem o que que é um arquétipo, afinal, o que que ele representa na nossa vida. Sim, então, arquétipo, eles definiram, eu não vou muito em filosofia, muitas coisas, mas simplificando, o arquétipo é um padrão de comportamento, de emoção, de pensamento. Então, é um padrão coletivo, ou seja, pai é um nome que todo mundo tem um pai, todo mundo tem uma mãe, né? Mãe é arquétipo, pai é arquétipo. Então, é um conceito, é um modelo que serve para todas as pessoas. Né? Então, a gente define assim, um pouquinho assim, só para dar uma facilitada. Então, a gente também tem modelos desses femininos, né? Cada mulher representa um tipo de mais próximo de um modelo. Um modelo de pensar, de sentir e de agir. Quando eu falar um pouquinho das deusas, vai ficar mais claro e eu vou dar exemplos da vida real, que daí simplifica, né? Então, através desses modelos, a gente consegue identificar as fases da nossa vida. Por exemplo, as deusas gregas, elas servem como modelos. Então, por exemplo, Atena é o modelo do trabalho, da sabedoria. Ela é a mulher focada, né, em trabalhar, ela quer se realizar profissionalmente. Hoje em dia tem muitas Atenas no mundo. A mulher moderna, ela é uma mulher mais Atena, porque ela saiu de casa, daquele patriarcado, onde ela só tinha uma função de ser mãe, de procriar, né? De cuidar da família. Então, ela não tinha espaço para trabalhar, ela não tinha espaço para viver a liberdade dela, ela não tinha espaço para buscar a espiritualidade dela. Existia o catolicismo, existia todas aquelas religiões que eram aceitas pela sociedade, e a mulher ela não podia ser, né? Queimaram muitas bruxas, né? Que chamavam de bruxas, mas eram sacerdotisas. Eram mulheres Ártemis e mulheres Perséfone, depois eu vou explicar um pouquinho o que cada uma é, que estavam buscando aquela espiritualidade fora do padrão católico, ou protestante, ou né? O que É que toda a quebra de padrão gera até hoje um conflito, né? Tanto imagina assim, quando lá na época de Atena, como foi, né, para ela quebrar esses padrões, sair daquele comodismo, sair de casa, como nós, quando a gente começou a dirigir, quando a gente começou a ir para o mundo dos negócios, quando a gente teve mulheres, ali eu estava vendo, tá, a Classi também assistindo, foi para a política, então são Exatamente. quebras de padrões, né? São quebras muito grandes de padrões. Então, gente, o pessoal que está ali se identificando com essa deusa, com esse arquétipo da deusa Atena, comece a olhar assim, o que que você fez, quanto você tem de Atena dentro de você? É assim? É mais ou menos É, isso, né? mais ou menos assim. Eu tenho até um teste depois, as pessoas a gente vai fazer uma brincadeira, porque eu tenho um teste para saber qual é a tua deusa. E as deusas, elas são arquétipos, mas elas não são fixos.
né? Dependendo da fase da vida da mulher, ela vai transitando por uma deusa diferente. Então, a gente tem Atena, que é a deusa do trabalho, a gente tem Deméter, que é a deusa mãe, a gente tem Ártemis, que é a deusa da liberdade, da caça, da lua. Ela é aquela deusa que ela é toda envolvida com mulheres, ela é uma deusa que não é muito interessada em homens. Depois a gente tem Afrodite, que é a deusa dos relacionamentos, da beleza, das artes. Depois a gente tem Perséfone, que é filha de Deméter, que é a deusa que vive no umbral, porque ela foi sequestrada pelo deus Hades, que se apaixonou por ela. E aí Zeus não conseguiu mais tirar ela de lá. Então ele teve que negociar com o senhor do umbral, que é Hades, para ficar 6 meses lá e 6 meses com a mãe dela, Deméter, lá em cima, porque Deméter ficou muito brava. Foi lá para Zeus e falou: não, eu não, porque Deméter, além da deusa mãe, ela é a deusa que nutre. Então, ela é deusa responsável pelas colheitas e pela, entende? Ela chegou para Zeus e disse assim: eu não vou mais produzir frutos se tu não me devolver minha filha. Daí ele teve que negociar com Hades. Só que aí ele perguntou se Perséfone tinha comido alguma coisa lá embaixo. Tudo símbolos, né? Que se a gente for especificar tem até um livro muito lindo que fala de arquétipos, que é Mulheres que Correm com Lobos, que é super famoso, que são arquétipos, são histórias que falam de arquétipos do universo feminino. Por isso que ela é uma deusa que rege os ciclos de reprodução, os reprodutivos A Deméter, também. sim. 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 E aí, depois de Deméter, tem a deusa Hera. Então, são 6. Atena, Afrodite, Deméter, Ártemis, Hera e Perséfone. E a Hera é a deusa que é a mulher de Zeus, ela é irmã e mulher de Zeus, então ela gosta de poder, ela gosta de que os filhos dela sejam bem-sucedidos. Ela é uma mulher que não que o casamento é o foco dela, né? Então a Atena está super focada em se realizar profissionalmente, né? E a gente vai saber o quanto que a pessoa tem de Atena quando o quanto disso é importante e prioritário na vida dela, o quanto ela gasta de tempo focada no trabalho na vida dela. É muito interessante quando a gente vê que nem era também, né, aquela deusa do casamento, da liderança, da confiança, né? Ela tem várias funções dentro da vida das pessoas. E como a gente vê hoje, né, tantas mulheres na liderança, né? E para ter liderança, tu tem que ter confiança, senão tu não consegues. Na realidade, quem é líder mais é Atena. A Hera, como ela é mulher de Zeus, ela é a liderança no backstage. Ela é aquela mulher, é tipo o Trump e a mulher dele. A Hera é aquela mulher que, para ela, a coisa mais importante é o poder, o status, né? E manter o tradicionalismo, né, dessa instituição. Porque para ela, casamento é poder, é status. E existem mulheres que não se separam hoje, que vivem um casamento que a Afrodite já vazou há muito tempo, né? Eu tenho muitas clientes assim, que não se separam porque tem era muito forte. Para ela, separar e desconstruir um universo de segurança, né? E de status social. Antigamente, uma mulher separada, na época da minha avó, era uma mulher banida pela sociedade. Então, quando a gente começa a conhecer os arquétipos, nós temos um arquétipo que é mais o essencial, né? Eu sempre fui bem Afrodite, assim, o meu primeiro. Nós temos normalmente 3 deusas transitando no nosso momento. Só que em fases da nossa vida diferentes, quando a mulher engravida, Deméter vai visitar ela, que é a deusa mãe. Porque cada arquétipo tem um ensinamento.
Assim como nós, como mulheres, a gente quer ser maravilhosa na cama, a gente quer ser maravilhosa na mesa, a gente quer ser maravilhosa no trabalho, a gente quer ser uma mãe maravilhosa, a gente quer ser espiritualizada para segurar a onda de tudo isso. E a gente quer ter o nosso tempo com as nossas amigas também, para dar uma risada, para tomar uma champanhe. Né? Então, todos esses papéis da mulher na sociedade que representam as deusas, quanto mais equilibrado, né, tu tiver dentro do teu feminino desses papéis, mais satisfação e prazer tu vai ter na tua vida. Porque tem muitas pessoas que o casamento é tudo, então elas largam as amigas, elas largam o trabalho, elas largam tudo pelo casamento. Tem outras que largam o casamento para trabalhar. Tem outras que largam o casamento, as amigas e ficam, entende? Então, assim, outras vão para a espiritualidade e acham que e largam, né, do mundo social, de interagir com outras pessoas. Então, eu acredito, fazendo esse trabalho, que quanto mais equilibrado, é como a roda da vida no coaching, né? Quanto mais equilibrado a gente tiver, e os arquétipos das deusas nada mais são do que a roda da vida. Dentro do universo feminino. Muito mais amoroso, muito mais bonito, muito mais poético. A É roda da vida. maravilhoso. E assim você falou, Virginia, que normalmente a gente tem três deusas que agem mais fortemente. Isso depende da idade, depende do que está fazendo, do que depende isso, essa informação que você está passando? Normalmente a gente nasce com uma personalidade mais com um tipo de arquétipo mais identificado, como eu te falei que eu sou Afrodite. Né? Então, o meu primeiro arquétipo é Afrodite. Ela pode dar um rolê em alguns momentos, mas ela não sai da minha egrégora. Então, assim, dependendo do momento que que a gente vive, a deusa transita por ali. Então, normalmente, quando a gente é mais jovem, por exemplo, a deusa Atena é do trabalho, a deusa Perséfone é a deusa jovem. Quando a gente é jovem, a gente tem aquela coisa de imaginação, aquela coisa de, né, tu conversa com as pedrinhas, a gente tem aquela coisa, né, de construir castelos, historinhas. Então, é a deusa Perséfone muito, porque ela é uma deusa adolescente, né? Aí, quando tu entra, tu vai ser mãe, eu não fui mãe, mas como eu sou terapeuta, então tenho um monte de filho. Porque a maternidade ela pode ser expressa de várias formas, né? Então, por exemplo, quando a mulher vai ser mãe, eu, no caso, fui trabalhar com as terapias, tu entra numa Deméter, que é um cuidar, um nutrir. Né? Quando tu vai te relacionar, que tu sai com teu gato, quem te visita é a Afrodite, normalmente. Que aí tu vai escolher aquela calcinha, tu vai, né? As deusas durante o nosso dia elas transitam e durante fases da nossa vida, né? Então é importante a gente ter o autoconhecimento, saber qual que está mais presente, em qual momento e como ela se manifesta, para buscar um equilíbrio entre elas, para que a vida da mulher ela seja mais harmônica também, não é? Não, tu falou uma coisa essencial, Silvana. Outra coisa que eu comecei a trabalhar com isso é porque eu achava que as mulheres competiam demais. Né? E essa competição é uma coisa que deteriora o feminino. A gente tem que empoderar umas às outras. E a diferença é o que faz a gente crescer. As deusas, elas aprendem umas com as outras. Porque elas têm interesses diferentes. Né? O que Então, é um quando... acolher, um buscar, né? Um se É, complementar, é uma exatamente. interação, né? Então assim, ó, eu vou te mostrar um diálogo das deusas, tá? Tem 6 deusas sentadas, conversando, um chá, né? Aí tem deusa Atena no telefone celular, fazendo negócio na XP, ou então postando no Instagram para a próxima live dela, né? E aí chega Deméter e diz: Nossa, gente, eu fiz esse jantar, eu convidei vocês porque eu tô com saudade, né? Porque ela é deusa mãe, ela é acolhedora, ela recebe. Aí daqui a pouco ela fala assim, ó, tá todas elas conversando e elas assim, Cláudio, desce daí, guria.
Desce daí, já falei para te descer daí. Porque ela tá com elas, mas ela tá ligada no filho. Sabe aquelas mães que estão sempre, as crianças lá, ela ligada nas crianças. Aí chega a Atena, nossa amiga, muito obrigada, estava lindo, mas tu sabe que eu acabei de ganhar um monte de grana na XP, deu super certo. Aí Perséfone falou assim, ai, Afrodite, tu tá saindo com aquele gato? Ela disse, tô. E eu comprei uma lingerie maravilhosa para sair com ele. E aí Perséfone chega e diz assim, porque Perséfone é a deusa mística, ela vive 6 meses em cima e 6 meses embaixo da terra. Ela é a nossa conexão com a espiritualidade. Aí ela chega e diz assim, ai, vamos botar o tarô? Pra gente ver se vai rolar com esse gato? Aí chega a Hera e diz assim, nossa, eu não acho muito legal assim esse tipo de lingerie. Eu acho que o meu marido pode pensar algumas coisas. Então ela é mais clássica, ela é mais conservadora. Então a gente tem mulheres assim no nosso convívio. E Tem como umas mais tem. interessadas com a espiritualidade, que fizeram 30 cursos de PNL, de hipnose, disso, de aquilo. Aí Tem, tem aquela outra tem. amiga que é ligada nos bichos, que o negócio dela é cuidar de cachorro, ela tem um monte de gato, ela não é muito de namorar, ela gosta de ficar mais sozinha, ela gosta de ir para retiro. Então, cada arquétipo nos ensina um tipo de mensagem, né? E quando a gente começa a entender a gente começa a entender as outras mulheres. Porque senão elas brigam. Se não Afrodite, se não Hera, que é uma deusa conservadora, quando Afrodite passa toda sexy na festa e o marido de Hera olha, ela fica louca de raiva. Porque Hera é o tipo da mulher que bate na mulher e não se separa do marido. Conhece essas, né? Ai, e como não trabalhando com terapia, trabalhando com mulheres, trabalhando, nossa, é muito comum, né? Ver esse tipo de comportamento, né? Esse tipo de arquétipo que elas usam muito forte, é muito forte. Se é uma mulher Ártemis, ela vai brigar com ele, não com ela. A Afrodite também. Só que daí o que a gente fala? Eu no meu curso, porque eu dou um curso disso tudo. A pessoa ela faz o teste para saber qual é a deusa, ela estuda sobre todas as deusas, depois tem meditação para cada deusa, tem exercícios para te desenvolver essa harmonia do feminino. Então, assim, é bem importante reconhecer o arquétipo e reconhecer a luz e a sombra. Porque tudo tem o lado que eleva e o outro lado que é a sombra, né? Que é aquele lado que puxa a gente para baixo dentro daquele tipo de personalidade. Então, assim, normalmente a Afrodite, por exemplo, eu dou o exemplo da Afrodite. Gente, eu tô passando super rápido, porque isso aqui é um assunto de vidas. Então, assim, a Afrodite, por exemplo, aquela mulher que é sexy, que gosta de se arrumar, que gosta de batom, que gosta, né? E que gosta muito dessa coisa de se relacionar. Isso é uma mulher Afrodite. Uma mulher que se importa com a beleza. Sabe aquela amiga que tá sempre fazendo cabelo, a unha? Ela é super Afrodite. E que adora namorar, e adora, ai, tá no aplicativo, então tá sempre, né? Essa é a deusa Afrodite. Tem mulheres, por exemplo, que se incomodam, porque não estão bem resolvidas com aquele arquétipo. E quando elas conseguem fazer esse equilíbrio, quando conseguem resolver, equilibrar, né, essas deusas que existem dentro, tu tá dizendo que termina com essa Competição, briga, competição. E com a, termina com a auto, competição. e com a autodepreciação. Por quê? Porque tu não te compara mais. Que bacana, mulheres que estão ali assistindo, façam suas perguntas. Peguem esse avião e mandem para suas amigas. Olha quanta coisa importante Vamos ver a gente aqui, está vendo aqui gente. hoje, gente. E quando eu falo de autoconhecimento é isso. É a gente saber quem a gente é. É saber que deusa habita dentro de nós. Qual delas está bem resolvida, qual delas está no conflito ainda.
O que que você precisa representar para você mesmo, para você sentir que você é parte integrante de um todo? Então, eu acho que, começando assim, vamos começar a olhar por que que aquela mulher bonita, aquela mulher que chega chegando, que deve ser uma Afrodite, né? Por que que ela chega chegando e eu me incomodo com aquilo? Por que Exatamente. que eu estou me incomodando? Porque eu estou me comparando? Porque eu gostaria de ser? Porque eu não sou? Porque. Então, gente, vamos lá, vamos começar a equilibrar, conhecer e equilibrar para que a gente possa viver em harmonia e que a gente possa realmente desfrutar de tudo aquilo que a gente está vivendo em cada época, né? Como a Atena lá no começo, né? Que a gente começa a trabalhar, a gente começa a buscar a vida profissional, fazendo acontecer e querendo ter um nome, ser vista, ser lembrada. Aí depois tu passa por outra fase, a fase mãe, aí tu passa pela fase feia da Afrodite, e se a gente conseguir viver em equilíbrio com isso, quanto mais feliz a gente é. É Quanto porque, menos a gente Sil, se importa com as outras pessoas e vive o nosso, né? O total. nosso grande viver. Mas assim, Sil, é bem importante isso que tu está trazendo. Por quê? Porque muitas das minhas clientes que estão chegando agora, eu estou tratando muitas mulheres que estão querendo se separar e outras buscando relacionamentos. Né? E quando eu observo, quando a gente faz o mapa dos arquétipos e a gente vê que existem deusas que estão mal aspectadas, ou seja, que estão esquecidas. Né? Então, assim, a Afrodite é a deusa do relacionamento, a Hera é a deusa do casamento. Relacionamento e casamento são coisas diferentes. Normalmente, quando eu analiso as pessoas, elas têm Hera zero e estão buscando casar. E eu digo, se tu não aceita a deusa Hera, a entidade do casamento, o poder, a troca, esse dar e receber do feminino, do masculino, esse poder que existe no casamento, tu não vai conseguir integrar esse aspecto. Tu vai atrair homens que ficam contigo, mas não te assumem. Tu vai atrair homens que de repente não levam a sério, né? Porque não que o casamento, entidade, casamento católico, essas coisas não tem a ver com religião, com absolutamente nada. Casamento significa compromisso nesse caso. Né? Quando eu É, resolvo, né, ter um compromisso contigo, casar contigo. Então aí o que que começa a acontecer? Eu começo a fazer as pazes com essas partes de mim e paro de me incomodar com fora, porque o que incomoda fora é o que está meio resolvido dentro de ti, senão não te incomoda. é isso aí. Entendeu? Tudo Se que eu tiver a minha vem do. Afrodite bem, não que a pessoa tenha que. De repente ela é mais introvertida, ela tem uma personalidade mais tranquila. Não que ela tenha que virar uma Afrodite, uma Ártemis, ou nada disso, mas que ela tenha bem resolvido. Porque dentro de quatro paredes ela deixa a Afrodite vir e ela é uma mulher sexy, interessante, ela se permite essa troca, ela se interessa pelo parceiro. Entendeu? Então, aí é se aspectar. E como eu falei, tem a luz e a sombra. Uma Afrodite mal aspectada, muitas vezes ela vira amante ou prostituta. Porque ela usa o sexo como arma. E a Afrodite bem aspectada, ela eleva a sexualidade, por exemplo, né, com o homem ao nível tântrico, ao nível sagrado. Porque tudo é a gente que conduz a energia. Tudo pode ser sagrado ou profano. A gente é que vai conduzir essa energia. Então, todas as deusas têm a luz e a sombra, como nós, né? Então, assim, no momento que está bem integrado, a outra mulher é uma deusa. Ela não é uma pessoa que vai ser uma ameaça para a minha beleza. Se tem uma mulher linda e eu estou bem resolvida com a minha Afrodite, eu vou dizer, nossa, que mulher linda! Né? Nossa, que mulher poderosa, inteligentíssima. Tu viu, amiga? Nossa, ela é poderosa. Tá entendendo? Porque aquilo é natural. Tu não vai ficar, nossa, ela é bonita, mas nem tanto, né? Olha ali, tá cheia de celulite. Ou nem Tu fala, né? sabe, Mas pensa. tu sabe que esses dias eu estava falando com uma amiga minha e ela falou um troço assim: olha, que coisa, que tipo mais vulgar aquela pessoa e tal.
E aí eu fiquei quieta na hora, né? Fiquei só ouvindo. E aí a filha dela disse: mãe, eu acho que você tem que trabalhar certas coisas que você tem, certas visões que você tem sobre mulheres. Então, veja bem, talvez a deusa dela, né, não estava, de repente, para ela, parecia ser uma ameaça, e não alguém que ela, ou de repente, é que até lá, como estava mal resolvido dentro dela, até ela tivesse esse sonho de ser e de conseguir ser como essa pessoa, né? Porque é isso que acontece. Tudo que a gente julga e critica, né, tem o nosso olhar de julgamento e crítica, então é algo mal resolvido. Porque se aquilo ali é uma expressão da outra pessoa, ela tem direito de ser quem ela é, fazer o que ela quiser fazer. O que que aquilo tem a ver contigo? Tu pode apreciar ou tu pode, de repente, não achar. Mas aquilo não te toca, aquilo não te incomoda, entende? Então fica uma coisa assim, ó. Quando tu tá bem resolvido, tu foca mais em ti do que nos outros. E aí tu aprecia a expressão dos outros porque tu tá te expressando como tu quer. Tu não deixou de te expressar porque os outros vão te julgar. Porque só Verdade. se preocupa com a opinião dos outros quem julga muito. Porque quem não julga muito não tá nem aí para a opinião dos outros. Né? Tu Então é. sabe que agindo assim, porque eu sou uma pessoa que tô nem aí mesmo, né? Eu sou eu e eu, pronto. E aí, muitas vezes, assim, eu penso, eu acho que eu tô vivendo fora do mundo, eu acho que eu sou de outra época, porque às vezes a gente se vê diferente dentro de uma sociedade, dentro de como a mulher ela se apresenta, né, lá dentro da sociedade. Então, esse integrar, esse expandir o feminino através dessas deusas, eu acho que é fantástico a gente poder descobrir que nós temos arquétipos ali dentro de nós, que são formas que a gente vê o mundo, é a visão coletiva, mas nós podemos sim trabalhar esses arquétipos e deixar essas deusas mais vibrantes, mais integradas uma com as outras, e a gente criar essa faceta de cada deusa, né, que vai permeando conforme o nosso momento. Respeitar o nosso momento também acho que é muito importante, porque a gente fica sempre naquela coisa, ai, se eu tivesse feito, se naquela época, pô, se tu soubesse diferente, tu ia fazer diferente. Então a gente tem que aprender a conviver cada época, cada ensinamento, cada compreensão, a gente vai ver um mundo diferente. Mas a gente vai ver um mundo diferente através do autoconhecimento, através daquilo que representa para mim. Agora, se eu nunca olhar para mim e eu tiver lá uma Afrodite escandalosa dentro de mim, né, que vai lá pro lado, né, como é que eu vou conviver aí? Eu tenho que saber, poxa, eu não entendia isso em mim e hoje, com essa compreensão, com esse conhecimento, me autoconhecendo, eu posso sim harmonizá-lo, eu posso viver bem. É assim. Sim, porque a gente normalmente vai da extrema repressão, que era o que a gente vivia. Eu nasci em 71, né? Então a gente abriu caminhos, né? Hoje em dia, sim, tem muito empoderamento de mulheres, mas né, existem gente muito jovem falando disso, que o que é lindo, que é um movimento que está, né, aumentando, que eu acho maravilhoso. Nunca se falou tanto nesse assunto, porque é um momento onde a mulher tem que ensinar ao mundo valores da vulnerabilidade, valores da criatividade, valores da cooperação, né? É um momento que coletivamente o planeta precisa de qualidades do feminino, por isso que está todo esse movimento. Mas muita gente dando, né, trabalhos e, né, chegou ontem assim, a gente trabalhou muito para fazer esse movimento, né, de hoje ser ouvida, ser escutada, ser credibilizada e ser É porque respeitada, a gente né? passou por todo um processo. Eu sempre falo isso, Virgínia, porque quando eu comecei a dirigir, eu tinha 13 anos. Eu fui a primeira menina lá do interior que começou a dirigir. Eu saí de casa, eu tinha 11 anos de idade. Então, assim, eram épocas diferentes, formas diferentes, Tudo diferente. possibilidades diferentes, né? E então, assim, existe todo um conhecimento que o jovem de hoje ele tem que aprender muita coisa.
Nossa. porque eles não viveram tudo aquilo que a gente passou, por todas aquelas fases que nós saímos lá da era dos músculos e estamos ali na era tecnológica, e nós tivemos que desbravar tudo isso, né? Hoje tu olha para um celular e quando eu comecei a fazer live, eu digo, meu Deus, como é que faz isso? Mas foi um aprendizado. E hoje as pessoas talvez se acham assim, bah, eu sei tudo porque entende da tecnologia. Só que quantas coisas não entende? Quanta coisa que tem ali que a gente foi aprendendo, e a gente foi fazendo, e foi criando um mundo, né? E também eu acho assim que uma coisa muito importante, Virginia, ali dentro, é a gente compreender que toda mulher, ela é sagrada. Eu acho que isso é importante. Eu acredito assim, ó, a gente está vivendo um momento, se o bem, assim, eu vou fazer uma live em inglês, se alguma das meninas que estiverem aí, ou das pessoas estiverem aí, a Cláudia entrou agora, falar inglês, eu vou fazer uma live com uma das minhas parceiras de trabalho lá de Tantra, de Bali, porque o Tantra para mulheres, o que que significa? Que a gente reconhece, é tão maravilhoso reconhecer a beleza da outra, na sua singularidade, na sua individualidade, e nós, como mulheres, como potência desse feminino, se apoiar, se agregar, ensinar uma para outra, né? O que que nós. Eu, por exemplo, de repente sei muito sobre tecnologia, tu não sabe nada, então a gente troca, né? Amiga, vem cá que eu vou te ensinar a costurar. Eram assim nas Amazonas, né? Nós éramos muito amigas, a gente era uma comunidade. Então agora está voltando esse movimento de comunidade de mulheres, porque nós temos que parar de competir e ter mais compaixão, porque é essa energia de amor, de compaixão, de quarto chakra, que é esse movimento do feminino para cima, de empoderamento. O que, que a mulher veio fazer aqui agora? Né? É empoderar o planeta de amor, de autoconhecimento, de compaixão, de quarto chakra, porque a mulher é doadora no quarto chakra. O homem é receptor no quarto chakra. E eu não digo de homem de indiferente de, né? Eu estou falando de polaridades, porque hoje em dia é até complicado de falar sobre sexo, porque e até isso, né, tá uma questão polêmica, então a gente fala de polaridades, né, yin e yang, feminino e masculino, positivo e negativo, como tem na luz, como tem no ser humano, como tem tudo que existe, porque tudo é energia. Né? Então a gente tem que começar a trazer esse poder do feminino para agregar valor nesse planeta. A gente precisa trazer amor. A gente tem guerra porque não tem amor. E a gente tem que começar a entender que nós temos leis que são leis maiores, são leis Exatamente. imutáveis, que nós temos a lei da harmonia, a lei da vibração e a lei da evolução. Da Essas são atração também, né? são leis muito fortes e que a gente não pode viver sem elas. Elas são maiores que nós, elas são imutáveis. E o que eu vejo hoje? Ainda muito competição. Aí tu não vê a vibração. E se não tem vibração, o que que acontece? Eu convidei a Virgínia para vir para aquela vez. Convidei a Virgínia para vir a segunda vez. Pô, a Virgínia nunca me convida, eu vou parar de convidar. Então, o que que acontece? Se não tem essa vibração, se não tem essa troca, gente, não tem entendimento, não tem troca, não tem os chakras que vai dar e vai receber. Porque como a mulher, ela doa, o homem é receptor, mas tem que ter o receptor. Se não tiver o receptor e se não tiver o dar e o receber, não vai funcionar. Então, nós temos que começar a olhar para a gente. Poxa, em qualquer movimento da minha vida diária, é um dar e receber ou eu só estou usando e usufruindo e eu não estou me doando? E isso, gente, é em tudo. E sabendo que Jung e Yang, eles, é isso, né? Eles vivem dentro da gente, de tanto o homem quanto a mulher. Nós temos energia feminina e energia masculina. O homem tem energia feminina e tem energia masculina. Então, nós não estamos aqui falando sexo, homem e mulher. Nós estamos aqui falando das energias feminina e masculina, né? Exatamente. E compreender que nós somos um sistema que nós só funcionamos na interligação. Se só uma peça vai, ela não vai. Agora você tem que ter uma engrenagem, tem que ter a fêmea e o macho para poder fazer o giro da roda. E assim é a nossa vida. E até agora, o que que aconteceu no mundo? As pessoas querem dar para receber. Isso é terceiro chakra, é ego, é poder.
O quarto chakra, que é o que a mulher, nesse momento, se empoderando, tem a capacidade de ensinar ao mundo, é o amor incondicional, que é a maior fonte, maior direta de contato com esse amor é a maternidade. Só que a espiritualidade é uma forma também da gente chegar nesse amor. Não digo religião, espiritualidade é que nós todos somos seres espirituais. Então, se conectar com algo maior que a gente, como tu falou das leis, é extremamente importante para entender como conviver em harmonia, em amor, trazendo amor para esse mundo, ensinando a compaixão e a cooperatividade, que é o trabalho da mulher. E como eu vinha te falando dessa live que eu vou dar em inglês com essa minha outra parceira de Bali, porque ela é húngara e ela está convivendo com as mulheres da Ucrânia, Que né? fase agora, né, da Ucrânia? E elas ajudando, auxiliando, Ah, né? que bacana isso. Que Então, bacana, mas pode falar. não, essa troca do feminino, esse apoio, essa ajuda que a gente sempre teve uma da outra, né? Parar de ficar competindo e é tudo. A competição é terceiro chakra, é ego, gente. Se tu olhar e invejar, não transfere o teu poder, traz o teu poder de volta para ti, admira. Se foi a inveja, não te culpa, porque culpa é 70 Hz. Não tem problema, reconhece, ok, eu invejei por quê? Porque não está bem resolvido dentro de mim. Então, como eu deixo mais bem resolvido dentro de mim? Eu me amo como eu sou. Eu me aceito como eu sou. E me aceitando como eu sou, eu admiro. Porque aí, quando eu me aceito, eu subo a minha frequência até a alegria, que é 540 Hz. Aí eu fico bonita. Porque o magnetismo da mulher tem a ver com a frequência que ela vibra. Se a mulher se compara, é triste, magoada, ressentida, ela é uma mulher apagada. Isso seres humanos, não falo só de mulher. Mas não estamos falando do universo feminino, eu vou falar. E até porque nos meus trabalhos eu ensino muito essa coisa da lei da atração e do poder da atração, que é um É muito, ensinamento de Afrodite. e é muito Então, bacana. e a mulher Afrodite, quando ela está na higher version, no mais ápice dela, ela é uma deusa, ela é Vênus. Ela é a deusa da beleza, ela é a deusa mais linda, porque ela vibra no amor que é 500 Hz, E aí, né? Virginia, me diz uma coisa, o amor universal pelas cores, pela cromoterapia, a gente trabalha o rosa, né? Que é o amor incondicional, o amor maior. Dentro disso, quando você trabalha essas deusas, você chega a trabalhar as cores assim para ir potencializando a questão até porque o amor incondicional a gente usa também no perdão, né? Quando a gente manda a luz rosa para dissolver aquele mal entendido ou perdoar, que às vezes tu não precisa perdoar, dizer assim, Virginia, eu te perdoo, não precisa dizer isso. Mas o pensamento já criei e já liberta, né? Eu não sei se você trabalha cores também dentro de quando você trabalha as deusas, quando você trabalha os arquétipos. O meu trabalho, ele é muito holístico e muito, como é que eu vou te falar? Eu tinha todo um protocolo, eu estudei mais de Bom, eu estudei 30 e poucos anos, tudo que tu possa imaginar, de hipnose, Theta Healing, a constelação, tudo que tu possa imaginar. Só que como eu sou uma aquariana e eu sou channeling, eu trabalho com canalização, tá tudo dentro das gavetas, eu não sei o que vai acontecer na sessão. Eu tenho uma ideia. Se eu sentir que no trabalho, por exemplo, quando eu trabalho com as deusas, eu tenho uma meditação para cada deusa. E se eu sinto que a mulher está tendo dificuldade com um tipo de arquétipo, aquilo está mal resolvido. Eu trabalhei com várias mulheres agora que estão em casamentos onde a Afrodite totalmente deu o rolê. Ela foi para o México. E aí está faltando sexualidade, está faltando conexão no casamento. Né? Casamentos de muitos anos, entrou naquela zona de conforto. A gente tem que trazer práticas de Afrodite para dar. Então, por exemplo, se eu sinto que eu estou trabalhando com a pessoa, né, na sessão, alguma coisa, e vem a cor rosa ou a cor verde, que no. Cor verde é da saúde, né? Não, é do coração, do chakra do coração, no sistema de chakras.
Uhum. né? Porque cada sistema tem uma tabela de cores diferentes. Então, como eu trabalho com o sistema de chakras muito em tudo, por causa do Tantra, nas sessões, em tudo, eu limpo os chakras, eu alinho, eu tenho todo um trabalho com os chakras. Nos chakras é o verde. Inclusive, eu tenho uma canetinha que quando eu atendo, é legal mostrar isso aqui. Quando eu atendo a pessoa para limpeza, o alinhamento, e ao vivo, né? Porque essas coisas, ó, eu tenho uma canetinha Que bacana. onde eu vou lá e trabalho o chakra que precisa ser trabalhado com isso, com pêndulo, com várias coisas. Então, cada sistema é um sistema, mas eu deixo bem aberto, sabe, para sentir o que que aquela pessoa, indivíduo, aquele ser, aquela egrégora, aquela alma, naquele momento precisa de recursos. Seja uma hipnose, seja uma reprogramação. Mas com as deusas eu uso muito a meditação de cada deusa para Tu alinhar. sabe que esses dias o pessoal estava me perguntando assim, nossa, mas assim, mas tem como fazer um script assim das sessões? Não tem. Gente, quando a gente estuda, e a gente estuda tantas coisas, como a Virginia estava falando, é Theta Healing, é Reiki, é PNL, é hipnose, é a parapsicologia. Então, tu tem tanto conhecimento que cada pessoa é um ser único. E quando você está lá, você está sendo canalizado, vai ser canalizado. A energia da pessoa, a própria pessoa, às vezes tu tá falando uma coisa que para ti tu nem pensou e nem faz sentido nenhum naquele momento. Tu simplesmente tu puxa o assunto e acaba vindo, brotando, porque é uma questão de entrega muito grande, o terapeuta com a pessoa que está sendo atendida. Então, cada sessão é uma sessão, cada pessoa é uma pessoa, cada momento é um momento. E por Como exemplo, o dançar das deusas, né? Porque aí tem um momento que aflora mais uma coisa, tem um momento que aflora mais outra, e também entendendo que também a gente está se curando naquele momento, a gente também está olhando. Talvez seja alguma coisa que eu também tenha que aprender, então eu tenho que estar aberta, receptiva, porque como eu falei antes, é uma troca, gente, é uma troca muito grande. Então, eu tive clientes já que eu falei, gente, eu acho que tu veio no momento da minha vida que eu precisava realmente aprender isso. Isso que eu tô te falando, eu tenho que saber para mim também, né? Então é muito bacana quando a gente está de corpo e alma, quando a gente está aberto, quando não tem aquela coisa, eu sou. A gente não é, a gente está o tempo todo trocando, o tempo todo falando, o tempo todo se doando, e é assim, é uma entrega, é um dar e receber. eu nunca pensei em ser terapeuta na minha vida, amiga. Nem eu estava numa Nunca área na minha vida eu completamente pensei em ser diferente. terapeuta. Eu sou artista. A minha formação é em arte e comunicação. Veja só. Que Mas como eu legal. Mas faço que bom que retiro tu pode. espiritual desde os Que 16 bom que anos, através disso que você tem, você pode levar ao mundo um conhecimento diferente. Hoje eu estava falando com o Gabriel, que foi nosso colega lá na Não Verbal, e ele é da área da. Ele é, como é que é? Personal trainer. Só que ele está fazendo vários movimentos ali nas terapias. Eu digo, você não vai perder aquilo que você já é. Só você tem que alinhar com aquilo que você tem de conhecimento agora e vai ser super bom. perfeito. É Talvez isso aí. potencializar para os esportes, potencializar para outras áreas. Você pode usar muita coisa aí. Então é Claro. isso, sabe? É a gente saber. Eu era dos recursos humanos, né? Eu sempre fui dos recursos humanos, eu era comportamental e recursos humanos. Eu tinha uma empresa de Jura? consultoria. Sim, eu fiquei 19 anos com empresa de consultoria, né, na parte comportamental e recursos humanos. Eu trabalhava a questão de repor no mercado de trabalho, e aí eu trabalhava todas essas questões, né? Tu acredita que eu Estágios. também eu fiz especialização em recursos humanos e acabei dando consultoria, mentoria para John Deere na área Ah, de que legal. RH, guria. Foi babado. Eu E trabalhei muito, acabei lá, trabalhei. assim.
Eu trabalhei 12 anos também no Sebrae, trabalhando todo o Rio Grande do Sul, né? Então, tu imagina Sim. quantas empresas, né? Mas, Bárbaro. assim, então eu era de uma área, eu fui, acabei indo para a psicologia para me entender, porque eu tinha os fenômenos, assim, eu antevia as coisas, e aquilo estava me assustando. Aí eu fui fazer a parapsicologia e me apaixonei, porque eu pensei assim, nossa, se eu achava que eu era uma pessoa muito bem resolvida, que não tinha problema nenhum, e eu pude melhorar e melhorar a minha vida, imagina aqueles que já dizem, já reconhecem ter suas demandas, suas, né, as coisas mais difíceis ali na vida e tal. E aí eu comecei atendendo uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, 5, 10, 20, 40, 100. Hoje eu fui para 3.000 e poucas pessoas, né? Uma história de cada Bárbaro. um, muito bacana. E então, assim, e aí eu resolvi vender essa empresa que eu tinha de 19 anos e estou só na parte da terapia, só na parte da imersões, terapias, tenho um curso online. Então, hoje eu trabalho muito, muito com as pessoas para que elas tenham mais qualidade de vida, para elas se empoderarem, né? Para elas usarem todo o poder que tem ali dentro e que a gente, às vezes, por se comparar, a gente se diminui. Com certeza. Então, assim, hoje eu venho fazendo um trabalho muito lindo, muito bacana. Assim, eu fico Parabéns, admirada, querida. Adorei saber isso tudo. E a galera eu fico escuta bem, né? admirada, assim, de ver aqueles relatos de mudanças de vida, né? Sim. É muito Então, tanto que o meu... gratificante, né? O trabalho de servir, porque eu sinto assim que no momento que tu sai da frente, né? A gente é só canal, né? É assim que eu vejo o meu trabalho, né? Eu fui solicitada É para isso aí. transcrever, né, coisas e aceitei e também acho que eu não me sinto trabalhando, eu me sinto Não, é, compartilhando, eu me sinto aprendendo, eu me sinto crescendo, eu me sinto contribuindo, né, para algo maior, para a vida dessas criaturas e para a minha própria, né, porque fazer o que a gente ama, como eu estava falando ontem, né, para um cliente, a tua missão, porque as pessoas ficam muito perdidas, né? O que que eu faço? O que que eu vim fazer? Qual é a minha missão? E tá, né? A missão, eu sempre digo assim, é fácil. Claro que a gente na sessão vê melhor, mas a missão está relacionada ao que tu mais ama fazer. eu Porque estava está falando relacionado ao dom, né? esse dia eu estava falando, eu estava trabalhando a imersão, né? Então foi um dia todinho, foram 12 horas. E as pessoas, nossa, mas como está passando rápido? Você não está cansada? Lorena, Gente, não tem querida. cansado, porque a gente canaliza, só canaliza. Então é maravilhoso. Eu amo o que eu faço, Nem todo então isso mundo me trabalha deixa. assim, né, Sil? Como tu Não, tem nem uma todo mundo. formação também de parapsicologia, a parapsicologia já te dá uma outra dimensão de percepção do ser humano, Nossa, né? Porque normalmente, o que que a gente fala da diferença das terapias holísticas para a terapia convencional? Isso é importante falar. A terapia convencional, por exemplo, uma psicologia, né? Ela tem uma forma convencional. Então, existe um divã, a pessoa senta ali. Então, é mental, é conversa. Então, é um processo mental. Nós, holísticos, pensamos o ser humano em 5 dimensões. Mental é uma das dimensões. Nós temos a física, energética, emocional, mental e espiritual. Né? Quando a pessoa é vista, assim como na medicina chinesa, nessas técnicas mais orientais, como um todo, ela pode ser compreendida, tratada e apoiada como um todo, acolhida. Porque o que, que acontece? Normalmente, o que, que é esquizofrenia? É quando a gente está dividido dentro. A mente está num lugar, o corpo está no outro, a emoção está no outro. Então, racionalmente eu quero uma coisa, emocionalmente eu quero outra e meu corpo quer outra. aí como é que vai lidar com tudo isso, né? Por isso que tem a importância do alinhamento, do equilíbrio, da harmonização, né? E eu acho que hoje, assim, eu vejo que nós já estamos ali Já no estamos indo, já estamos. 2055, eu não Gente, que sei quando maravilha vai esse cair isso povo. aqui, voa, né? Voa o tempo. Mas, assim, eu acho que muito importante para as mulheres que estão ali, também para os homens,
começarem a perceber que nós temos várias deusas dentro de nós, que nós somos muito poderosas. E essas deusas, se bem harmonizadas, elas conseguem dar um recado bacana para o mundo, para a sociedade, para a família, para a gente, não é? E eu tenho muito assim, eu sou meio. Como é que a gente fala assim? De falar, né? Porque eu vejo as transformações, sabe, Sil? Nas sessões, no curso. Então eu vejo a mulher desabrochando, assim, ela se permitindo, né? Se permitindo experienciar facetas do feminino dela que ela não se permitia antigamente, por ideias sobre ela mesma, por crenças limitantes, né, por exemplo, condicionamentos familiares. Então, eu não me permito explorar a minha sexualidade, múltiplos orgasmos ou coisas, ou um relacionamento que eu tenho vontade. Hoje em dia está muito mais aberto. A deusa Ártemis, por exemplo, que é uma deusa que não é muito interessada nos homens, hoje em dia está muito. Existem muitas mulheres que estão, né? Se juntando, assim, casando. Então, hoje em dia está muito mais aberto à expressão do eu de cada um. Então, quanto mais bem resolvido tu tiver com os teus arquétipos internos, mais a vida vai te trazer harmonia com relação a tudo e todos. E as mulheres não são, nunca mais serão uma ameaça para você, mas sim uma parceira, um espelho, mais uma deusa. Eu não vou brigar com a minha mãe, que é uma era careta, né? Porque eu, careta, no meu, eu, Afrodite, falando, né? De repente, uma mãe, eu nem tenho mais, ela já foi, tá, né? Amo, mas a minha mãe era uma Deméter. E a Atena, meio frustrada, porque na época da minha mãe não podia trabalhar legal. Ou tu trabalhava, ou tu cuidava dos teus filhos. E naquela época eu tinha que escolher. É verdade. Entendeu? Então tem muita mulher que hoje em dia está frustrada de não ter vivido o sonho dela em prol de uma sociedade, um condicionamento, um patriarcado, um monte de coisa. Então agora a gente está podendo se expressar, se expandir, se conhecer e se permitir, Tu né? sabes que eu saí de casa com 11 anos de idade para estudar, porque eu morava no interior e vir para a cidade tinha que parar na casa dos outros e aquela coisa toda, né? Então tu imagina, eu tô com 55, tu imagina quantos anos atrás, assim. Então a minha mãe que quis e falou com meu pai e tal, para me deixarem vir estudar, porque eu era a primeira menina, sei lá, do interior, onde eu morava, para vir para a cidade, porque ela era um sonho dela estudar. E ela não pôde estudar. Então ela disse: minhas filhas vão estudar. E aí eu vim para a cidade, depois acabou vindo meu irmão, acabou vindo a minha irmã, hoje está todo mundo por aqui. Mas, sabe, assim, foi uma quebra de padrão muito grande. Mas foi graças à minha mãe que ela disse: não, vai estudar sim, vai buscar fazer. E talvez por uma frustração dela, né? Que ela queria tanto e na época não era permitido, né? E outra coisa importante que tu falou agora, Sil, quanto mais a mulher se conhecer, melhor mãe ela vai ser para parar de projetar suas frustrações nos seus filhos também. No seu marido, nos seus filhos, na sociedade e nela mesma, na autodestrutividade. Então, quanto mais bem resolvida nos teus padrões e na tua vida, ou seja, o que é ser bem resolvida? É estar de acordo com o teu eu interior. Então, eu quero isso para mim, ponto final. Eu escolho e I walk my talk, como a gente fala em inglês, né? Eu caminho a minha fala, né? Então, assim, eu sou o que eu falo, eu aplico o que eu falo. Então, é É bem o meu por... comportamento, é os meus padrões. Exato, É que nem a Maria estava falando ali, repetição de padrões. E exato. é isso. Os arquétipos é isso, é repetição de padrões. Então nós temos que conhecê-los e saber o que está agindo mais forte, o que está falando mais alto ali dentro de mim, porque é o resultado do que está aqui dentro de mim que vai refletir lá fora. Eu não vou colher lá fora o que não está dentro de mim. Então, por isso que a gente tem que abrir o mapa da gente, eu falo o mapa da gente, né? A gente tem que abrir e olhar os quebra-cabeças que estão ali e Perfeito. perceber que cada obstáculo é uma oportunidade.
É uma Perfeito. oportunidade de fazer diferente, da gente se harmonizar, da gente olhar para a gente, da gente resolver aquilo que não está bem resolvido. Poder se perguntar, assim, como lá na roda da vida, né, gente? Por que que eu ainda estou aqui baixo no número um, dois, três aqui, nessa área da minha vida? O que que eu preciso olhar? O que que eu não resolvi ainda? O que que eu preciso olhar? Qual é a deusa que está em mim, que está ali escondidinha? Né? Está ali que eu não deixei ela se manifestar e eu não estou vivendo em harmonia com ela. Por que que eu ainda não estou em harmonia com ela? Por que que eu ainda estou no julgamento? Por que que eu ainda não estou me permitindo viver aquilo que eu vim para ser? Tu sabe que agora falando, me lembrei, um dia eu estava fazendo terapia lá no Instituto do IPAP, lá em Florianópolis, onde eu fiz a parapsicologia, né? E o meu professor perguntou assim, o meu terapeuta, né? Silvane, se você morasse numa cidade como Florianópolis, a tua vida seria igual de como é? Eu digo, para mim é, porque eu vivo o que eu sou isso mesmo, não seria diferente, independente de onde eu morar. Então agora, quando vocês estavam falando, eu estava aqui pensando comigo, eu digo, acho que eu estou em harmonia com as minhas deusas, né? Porque eu estava muito bem assim, ó, moro em Marau, uma cidade pequena, interior do Rio Grande do Sul, mas independente se eu morasse em São Paulo, Rio, Floripa, né? Qualquer lugar, É, é que, na realidade, Silvana, a reclamação é fruto de não assumir as suas escolhas. E como se né? os outros tivessem culpa pelo que tu está vivendo e tu entra na vitimação. Então eu reclamo de não estar alinhado com as minhas escolhas. Então sempre, algumas vezes acontece de dizer assim, ó, gente, você está onde você se meteu. Né? Ponto um. 100% Então, se responsável. eu não estou bem aqui, como eu me enfiei aqui, eu me movo daqui. É, isso aí. Ai, daí eu ouço muito assim, ai, mas a pessoa não me dá não sei o que. Eu digo, só um pouquinho. Você está dando o seu poder para o outro de gerenciar a sua vida? Não, não vai funcionar. Então, se eu Não vai mesmo. quero chegar em algum lugar, eu me direciono a esse lugar. Eu não espero que as pessoas vão fazer isso por mim ou reclamar se elas não estão me apoiando. Ah, a pessoa não me apoia. Ela não tem obrigação. Você tem a obrigação de te apoiar nas suas escolhas e honrá-las. Porque quando a gente começa a honrar as nossas escolhas conscientemente, a gente para de reclamar de tudo e de todos. E a gente É começa a porque, na agradecer. verdade, cada pessoa é uma pessoa e cada um tem suas necessidades. Como é Exatamente. que eu vou alimentar o teu ego se eu não sei? Eu vou, né, não vou atingir nunca aquilo que tu espera de mim se eu não tô vivendo a tua vida, eu não sou você, eu não Não. tenho as tuas expectativas, né? E eu Então, sempre por isso que digo, as pessoas se frustram, porque coloca todas as expectativas na mão do outro, e o outro vai fazer o melhor que é o melhor para ele. Não tem como. é isso. Bom, Virgínia, foi um prazer muito grande estar Amada, aqui vamos falando falar da contigo. Cleusa. A Fala Cleusa então. é, gente, na outra live, a gente sorteou uma leitura energética comigo e ela mandou uma frase, né? Que a gente fez uma pergunta, ela respondeu. E a Cleusa, como é que é todo o nome da Cleusa? Cleusa Girardello. A Cleusa vai se atender comigo, então, agora na quarta-feira, eu acho que depois de amanhã. E o que, que eu quero dizer para vocês? Quem tiver mais interesse de saber desse assunto, entra no inbox comigo, porque eu tenho todo um e-book, todo um trabalho, e eu tenho o teste das deusas, que você pode entender o que, que você está vivendo nesse momento, qual a deusa que está no seu momento, e qual a deusa que é a última da fila que precisa ser nutrida. Ela precisa ser vista, honrada, tanto quanto as outras. Tá? Sil, gratidão. Gente, gratidão, Gratidão Georgina, também. Marilda, a Lorena que entrou, que eu vi, a Claudinha que entrou, a Miriam. A Muito obrigada. Rose, Piscine, tá ali todo o pessoal. Então tá, gente, um beijão. Se vocês gostaram dessa live, deixa ali o seu comentário, vai lá, vai ficar gravado, gente. Então pega esse aviãozinho, mande para as pessoas e deixa de seu coração, deixa seu comentário. Quanto mais comentário vocês deixarem,
O Instagram, que é o mesmo do Facebook, ele vai reconhecer que é relevante e mais visualizações vão ser possíveis. Então, façam ali. Gratidão a vocês. Gratidão. Muito obrigada. Tchau e tudo de bom. Até Tudo uma de próxima. bom. Beijo, Sil. Beijos.